Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, em você e com toda a tua família. Que hoje Deus abra as janelas dos céus para derramar toda a sorte de bênção celestial em Jesus Cristo, na tua vida e na tua casa. Amados, muito obrigado por todos aqueles que me seguem no canal Meu Andar com Deus. Esse é um canal de sermões e nós seguimos aqui a orientação e direção do Espírito Santo. Nós já temos 3 séries aí sobre o Espírito Santo 2021. Vou ser cheio do Espírito Santo 2022 e no Espírito Santo 2023. Já estamos preparando a série 2024, que vai ser mais do Espírito Santo. Cada dia o Espírito Santo vai nos surpreendendo com algumas verdades acerca do Espírito Santo. E essas verdades precisam ser analisadas, precisam ser estudadas, a fim de que a gente compreenda o ministério do Espírito Santo neste mundo. O ministério que começou na criação. E o Espírito Santo, uma vez que o ser humano pecou, ele se instalou na terra, ou seja, fez da terra a sua habitação e nunca mais voltou para o céu. Vai voltar para o céu junto conosco quando Jesus Cristo retornar para buscar seus filhos a essa terra, né? Quando Jesus quis voltar a esta terra para buscar os filhos de Deus, os salvos, redimidos por seu sangue, lavados e purificados pelo seu sacrifício. É maravilhoso conhecer o Espírito Santo, tá? Então, se você precisa conhecer mais o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, eu convido você a assistir na playlist do meu canal. Nós temos aí 3 séries acerca do Espírito Santo. 44 temas, depois 42 temas e depois 40 temas. E para o ano que vem nós estamos preparando aí uma série bem mais longa, provavelmente com 50 temas acerca do Espírito Santo. Mas isso aí é a vontade de Deus. A gente não pode dizer que vai acontecer ou que não vai acontecer. Mas nós temos que planejar, tá certo? E temos outras séries maravilhosas aí no meu canal. O Jesus Radical, por exemplo, é a série mais assistida, com mais visualizações. Eu tenho uma mensagem do Jesus Radical aí, que está chegando a 400 visualizações. Eu tenho mensagem do Jesus Radical chegando a 300 visualizações. E eu tenho aí a série A Verdade, que nós estamos agora quase terminando. E nós temos a série Daniel também, que é muito bem assistida. Muito boas mensagens acerca do livro de Daniel, né? Nós não trabalhamos a questão de datas, não é? Mas trabalhamos a parte espiritual, homilética do livro de Daniel, onde a gente aprende lições espirituais maravilhosas para a nossa vida, tá bom? Deus é contigo. O canal ele é cheio de sermões, e cada um dos sermões pode se encaixar perfeitamente no seu dia a dia, na sua comunhão pessoal com Deus. Lembrando que a sua comunhão pessoal com Deus é insubstituível. Nada substitui a sua comunhão pessoal com Deus, nem cultos, nem eventos, nem vídeos, nada. Nada substitui a sua comunhão pessoal com Deus. Agora, os vídeos são para apoiar, para auxiliar você na sua caminhada com Deus. E aí você precisa de esclarecimento, de orientação, então os vídeos são para isso, tá bom? Vamos orar. Deus é contigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Senhor, ou melhor, eis-nos aqui. Estamos na Tua presença e é gostoso, meu Deus, meu Pai, é muito gostoso estar na Tua presença. É gostoso parar, deixar tudo de lado, todos os afazeres, e nos sentar diante do Senhor, como fez Maria, diante de Jesus Cristo, na casa de Marta. E, Pai, quanta coisa, quantas bênçãos Marta perdeu
por não dar atenção, por não prestar atenção a quem estava em sua casa. Quantas vezes, meu Deus, no nosso dia a dia, nós perdemos as bênçãos do céu por não percebermos diante de quem nós estamos. Muitas vezes vamos à igreja e não percebemos a importância do lugar e nem sabemos onde estamos. Um dia Moisés chegou próximo à sarça e o Senhor disse para ele: tire as sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. Josué estava diante do muro de Jericó. E ali naquele lugar, o anjo disse para ele: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Portanto, meu Deus, nós acreditamos que nesse momento, no lugar onde estamos assistindo essa mensagem, seja numa casa, seja no hospital, seja no trabalho, seja num carro, não importa o lugar, esse lugar passa a ser um lugar santo, o lugar da presença do Senhor, e nós entramos na tua presença. E na tua presença, meu Deus, queremos meditar na tua palavra, queremos ouvir a tua voz, queremos atender a tua palavra, queremos ouvir a tua repreensão, Senhor, o teu cuidado conosco, queremos sentir a tua mão poderosa estirada para nós, para nos curar, para nos abençoar, para nos transformar. Aceita nosso louvor agora, aceita nossa adoração, aceita nossa entrega a ti. Transforma-nos para sermos completamente semelhantes a Jesus Cristo. E Pai, nesse momento, ajude-nos a também atender a voz do Espírito Santo. Que Ele nesse momento toque em cada um de nós e faça um milagre completo em nossa vida, curando a gente por dentro e por fora. Que o Espírito Santo também nesse momento ilumine a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a Tua palavra. Pai, derrama as Tuas bênçãos sobre nós, realiza o grande milagre em nossa vida, o milagre do perdão e da transformação, da conversão, da santificação. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2. Finalmente nós chegamos, eu falei várias vezes aqui na minha série que a gente ia tratar o assunto, né, do lar cristão. E Deus é o originador do lar cristão. Aliás, existem duas instituições na Bíblia que são sagradas, né? Que são santas. Uma delas é o pecador. O Novo Testamento apresenta a gente como santo. E a segunda instituição é o matrimônio. Lógico que você vai dizer, mas e o sábado, Renan? O sábado apresenta com 3 bênçãos diferentes do casamento, diferente do ser humano, do pecador. O pecador é chamado de santo. O casamento é chamado de santo, né? Mas o dízimo também é chamado de santo, né? Mas essa instituição, o pecador e o casamento, é algo que Deus, Ele mesmo planejou. Assim como Deus criou o ser humano à sua imagem, assim como Deus criou o ser humano à sua semelhança, e nós temos os atributos da divindade em nós, e o desejo de Deus é que a gente desenvolva o caráter e a personalidade de Deus. Tanto é que no Salmo 8 apresenta a gente um pouquinho menor do que Deus. E é tão sagrada essa questão que Deus fez questão de trabalhar para instituir Ele mesmo essa instituição chamada casamento. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim, ó, Deus falou, não é bom que o homem viva só. Observe, não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma auxiliadora, que ele seja igual, idônea, semelhante.
Observe que a expressão idônea aqui, auxiliadora, ela tem que ver com a igualdade. Esse negócio de pensar que a mulher é inferior ao homem, esse preconceito, essa discriminação de gênero, ela não é uma coisa antiga, ela é muito mais recente. Algumas culturas, mesmo antes de Jesus Cristo nascer, elas valorizavam demais o homem e dava pouca importância à mulher. Mas se a gente observar do Gênesis ao Apocalipse, Deus vai dar um lugar especial à mulher. Deus vai estabelecer a mulher como uma parceira do homem, uma auxiliadora idônea, com a mesma estatura. Não estatura física, mas estatura intelectual, emocional. Na relação homem-mulher, os dois estão na mesma altura diante de Deus. Um está ao lado do outro, no mesmo patamar de igualdade socioemocional ou intelectual. E havendo, pois, Senhor Deus formado o homem do pó da terra, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver que nome ele lhe daria, ou como ele lhe chamaria. E o nome que ele desse, esse seria o nome do animal. Verso 21 agora. Então o Senhor Deus fez cair o homem em sono pesado, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e da costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, e trouxe e a entregou ao homem, e disse, e Adão disse, esta é afinal ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Será chamada de Adã. Adão, e ele diz assim, será chamada varoa, porquanto do varão ela foi formada. Adão e Adã, né? Varão, varoa. A mulher foi formada aí pelo homem. Agora Deus diz para eles aí, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ora, um e o outro, homem e mulher, estavam nus, mas não se envergonhavam. Aqui é um ambiente sagrado. Aqui foi no sexto dia. No sexto dia da criação, Deus criou os animais. No quinto dia, Deus criou as aves dos céus pela sua palavra. Deus falou e eles apareceram. Deus não formou o animal com a sua própria mão. Deus não formou as aves com sua própria mão. Ele formou esses animais, ele criou esses animais e as aves a partir do poder da sua palavra. Leia Salmo 33, versículo 7 até o 9. Agora, do casamento, aqui do homem é diferente. Deus primeiro faz o homem do pó da terra, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Não é? Ele faz o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, também versículo 7, não é? Leia comigo em 2 versículo 7. Então Deus mesmo molda o barro. Ele senta no barro para formar o homem. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Deus usou as suas mãos para moldar o homem à imagem e semelhança de Deus. Depois, ele viu a necessidade de uma mulher, então ele
coloca Adão para dormir. Primeiro cirurgião da terra é Deus, né? E o primeiro a receber a anestesia geral também é Adão, né? Adão foi o primeiro a passar por uma cirurgia. E da cirurgia que Deus fez, retirou uma das suas costelas. E aí implantou carne no lugar da costela. E agora, da costela, Deus vai pegar essa costela e transformar em uma mulher. Esse tipo de milagre é uma coisa que não podemos explicar. A ciência prefere, então, brincar de evolução, quando Deus, na verdade, apresenta a maravilha da criação. Deus cria o ser humano. E ao criar o ser humano, Deus dá o privilégio do ser humano ser tocado pela mão de Deus. Amados, nós poderíamos fazer uma homilia aqui. Homilia é uma aplicação prática, né, de um texto da Bíblia. É porque Jesus Cristo depois ele vai cravar suas mãos na cruz. E nas mãos de Jesus Cristo estão marcadas a minha e a sua vida, a nossa vida, né? Inclusive o nosso nome está escrito nas mãos de Jesus Cristo. Mas Deus, antes de Jesus Cristo ter essa marca física na sua mão, as mãos de Deus já estão marcadas pela criação. O ser humano é obra das mãos de um Deus que ama, de um Deus que cria o ser humano porque ama o ser humano. Esse Deus de amor, ele é capaz de sentar no barro para moldar o ser humano. E quando ele vê a necessidade de uma esposa, veja que Deus foi quem primeiro viu a necessidade de uma esposa para Adão foi o próprio Deus. E quando, no tempo de Deus, o que é que Deus vai fazer? Deus diz, agora Adão, eu vou dar a você uma esposa. Então Deus tira parte de Adão. Ele tira uma das suas costelas. E agora dessa costela de Adão, ele mesmo, com as suas próprias mãos, vai moldar uma linda mulher. Provérbios capítulo 19, leia comigo Provérbios capítulo 19, olha o que está escrito, versículo 17, tá? Para mim esse é o texto que eu e você, todos os solteiros, né, deveria saber de cor e salteado. Observe, Provérbios 19, versículo 17, diz assim, leia comigo, Provérbios 19, versículo 14, está escrito assim, esse é o texto que todo jovem solteiro deveria saber de cor e salteado. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Observe, os bens, a casa, vêm como herança dos pais. Mas do Senhor a esposa prudente. Quem é que estabelece o casamento? Deus. Quem é que providencia a esposa correta? Deus. Adão, Deus disse, não é bom que ele viva só. Então Deus resolveu dar a Adão a esposa. Lá no livro de Cantares, eu não vou precisar o texto agora. Cantares, Salomão vai dizer, não desperte o amor até que este o queira. Ou seja, Salomão está dizendo que existe um propósito e existe um momento certo para a constituição de um lar. O livro de Cantares é o livro, o romance entre Salomão e a Sunamita.
o enredo de uma história de amor entre um homem e uma mulher. Lógico que muitos intérpretes da Bíblia usam mais o livro de Cantares como uma alegoria, uma interpretação do relacionamento de Deus com a sua igreja. Também pode ser aplicado isso, afinal de contas, capítulo 4 fala daquele que vem com a bandeira, né? O príncipe com a sua bandeira ensanguentada, aquele guerreiro que sai para a guerra e volta para o encontro da sua noiva. Então, o livro de Cantares é o livro do romance de um homem apaixonado por uma mulher que também é apaixonada por ele. É a descrição perfeita do amor zeloso, que cuida um do outro, que está preocupado com o bem-estar e a felicidade do outro. Mas Provérbios 19, versículo 14, Deus apresenta aqui o segredo de um lar perfeito, de um lar bem-sucedido. Ele diz: a herança você recebe dos seus pais, a casa e os bens você recebe como herança dos pais, mas a esposa certa, a esposa prudente, esta é presente de Deus. Ela é presente de Deus. Então Paulo, lá em Coríntios, Novo Testamento, ele vai escrever o mandamento do casamento. 1 Coríntios, capítulo 7. Deus trata as coisas de modo muito sério. Deus trata as coisas de modo muito sério. Com Deus as coisas não é feita a revelia, de qualquer jeito, porque a coisa é santa. Né? Aliás, se eu ler logo o texto, porque você está vendo, mas onde é que está escrito que o casamento é uma instituição sagrada? Leia Hebreus capítulo 13, versos 4 e 5. Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, diz o versículo 5, contentai-vos com o que vocês têm, e porque de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Né? Então veja que Deus aqui, ele coloca algo digno de honra, é o matrimônio. Agora lá no livro de Coríntios, então Paulo vai dar um mandamento do casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, nós temos aí o mandamento do casamento. Do verdadeiro lar cristão, né? Um lar criado e mantido sob a orientação do Espírito Santo, sob a orientação de Deus. Observe, quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Versículo 2. Mas por causa da incontinência, né, ou da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada esposa tenha o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que é devido a ela. E também a mulher, a esposa, conceda ao marido o que lhe é devido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e nem o marido também. Semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Vocês não devem se privar um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto digo a vocês não por concessão, não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais quais eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então, Paulo escolheu não casar. Segundo alguns intérpretes da Bíblia,
Paulo foi casado antes, porque o fariseu, ele tinha que ser casado. Um dos requisitos para ser um fariseu é que ele tinha que ser casado. Então Paulo, o fariseu, o perseguidor da igreja, era casado. Mas depois que ele se converteu ao evangelho, parece que a família dele o abandonou. Então ele resolveu não entrar em um novo casamento. Alguns mais exagerados chegam a dizer que ele foi traído pela esposa. Eu não gosto muito dessas especulações. A verdade é que Paulo foi abandonado pela família quando ele aceitou o evangelho de Jesus Cristo. E Deus não pediu para Paulo buscar família, mesmo porque Deus sabia o ministério duro que Paulo iria desenvolver, com viagens missionárias, com dificuldades em terra e mar, na própria pátria, na Judéia e nas terras estrangeiras. Então Deus deu o privilégio de Paulo se manter puro sem um novo relacionamento. Mas aí ele começa dizendo aqui, por causa da impureza, e aqui está falando de prostituição, aqui está falando de sexo antes do casamento, aqui está falando de sexo livre, né? Mesmo depois do casamento, aqui está falando da impureza, né? Então Paulo está falando que o casamento precisa ser estabelecido para que você se mantenha pura diante de Deus. Aqui está o mandamento do casamento. É assim, por causa da impureza, cada um tem a sua esposa e cada esposa tem o seu próprio marido. E observe que a expressão aqui é singular, é monogâmico. Um homem, uma mulher. Cada um tem a sua própria esposa e cada esposa o seu próprio marido. Não é plural. Maridos, esposas. Não. É singular. Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 19, perguntaram para ele se podia o homem se separar da sua esposa e casar de novo. Esse é um outro assunto. Eu não vou tratar essa questão de novo casamento, mas aqui Jesus Cristo, alguns condenaram, tentaram pegar Jesus Cristo, né, em alguma cilada. Então eles perguntaram se o homem podia se separar da esposa por qualquer motivo. E Jesus Cristo disse, não. No princípio Deus estabeleceu homem e mulher. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua esposa. E os dois se tornam uma só carne. Dois. Observe lá em Gênesis 2, né? Diz que os dois, verso 24, Gênesis 2, verso 24, diz que os dois se tornam uma só carne. Verso 24, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e os dois, não é 3, nem 4, nem 5, né? Os dois se tornam uma só carne. O casamento, de acordo com a Bíblia, é estabelecido por Deus, abençoado por Deus, ou santificado por Deus. Esse casamento é para a glória de Deus, se é monogâmico. A poligamia não está presente no plano de Deus para o matrimônio. E muito menos o sexo fora do casamento. Paulo, ele vai defender a ideia de que o sexo é algo sagrado, vinculado ao matrimônio. Leia de novo depois, 1 Coríntios, capítulo 7, você vai entender claramente essa questão aqui. Né? Por causa da impureza, o homem tem a sua esposa e a esposa tem o seu próprio marido. Né? E o homem não deve negar o sexo à esposa e nem a esposa deve negar o sexo ao marido. Aliás, uma das coisas que mais realiza o homem no casamento é o ato sexual. O que muitas vezes a gente ignora a questão, mas sexo
é 80% da realização do homem. Agora, já a mulher, ele gira em torno de 50% a 60% dentro da sua realização pessoal. Agora, a mulher, ela se satisfaz mais com o ambiente. O ambiente de felicidade desenvolvido dentro de casa dá à mulher uma paz, uma felicidade inigualável. Por isso, Paulo está dizendo aqui no capítulo 7 que o homem deve conceder à esposa o que é devido a ela. Lá no livro de Pedro ele vai explicar um pouquinho mais claro do que Paulo. 1 Pedro, capítulo 3, né, a partir do versículo 7. Aí, Pedro vai explicar essa questão. É 1 Pedro, né, capítulo 3. A partir do versículo 7, né, ele diz assim, olha, maridos, vocês igualmente viva a vida comum do lar com discernimento, tratando e considerando a sua esposa como a parte mais frágil. Aqui, essa questão frágil aqui, que Pedro coloca aqui, não tem nada a ver com a mulher frágil, né, da música não, tá? Mulher sexo frágil, nada disso. A questão frágil aqui é que ela é mais sensível às emoções. A mulher é mais emocional. Tanto é que todo mundo concorda que a mulher tem o sexto sentido, né? Então, nós homens somos mais racionais, mais duros, mais intelectuais, mais prospectivos. Já a mulher é mais introspectiva. As suas emoções, ela é mais sensível em suas emoções. Portanto, ela se magoa com mais facilidade. Ela se ressente com mais facilidade. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que o homem deve cuidar da sensibilidade da mulher. Para não magoá-la, para não feri-la, para não maltratá-la. Não é que ela é menor do que o homem, inferior ao homem, como diz a música, nada disso. A Bíblia jamais vai defender essa ideia. Se a gente observar, o ministério de Jesus Cristo foi apoiado intensamente e Jesus Cristo deu lugar de honra às mulheres. Tanto é que quando Maria Madalena unge a Jesus Cristo com óleo, né? A gente vai encontrar essa história nos 4 evangelhos, inclusive, né? Jesus Cristo, nos 3 evangelhos, né? Marcos, Lucas e Mateus, Jesus Cristo vai mostrar para eles que a mulher, Jesus Cristo vai ter um encontro com a mulher samaritana, Jesus Cristo vai ter um encontro com a mulher cirofenícia, Jesus Cristo vai ter um encontro com a viúva de Naim, e Jesus Cristo vai ser apoiado pelas mulheres. Leia Lucas capítulo 21, 22, 23, desculpe. A gente vai encontrar lá um ministério, um grupo de mulheres apoiando o ministério de Jesus Cristo. Essa história de sexo frágil é um preconceito contra a mulher. Deus não aprova essas coisas. Agora Pedro diz assim, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a sua esposa como parte mais sensível, como parte mais emocional. Tratai-a com dignidade, porque vocês são juntamente com elas herdeiros das bênçãos de Deus. Da mesma graça, ou seja, a salvação oferecida por Jesus Cristo, vocês são herdeiros com ela. Da mesma graça, da mesma salvação oferecida por Jesus Cristo. Para que não se interrompam as vossas orações. Lá em Coríntios, Paulo aponta que o homem deve dar à esposa o que lhe é devido e a esposa ao homem o que lhe é devido. Isso aqui é relação sexual. O sexo precisa ser uma bênção dentro do matrimônio. O marido deve dar satisfação à esposa. A esposa deve dar satisfação e prazer ao homem.
os dois vão se completar através da relação sexual. Isso aqui é bênção de Deus para casais, para o casado. Para quem é casado, o sexo é bênção. Agora, o sexo fora do casamento, aí em Coríntios, Paulo vai dizer que é maldição. E separa a gente de Jesus Cristo. Então, cuidado, porque essa filosofia moderna que propaga a relação sexual livre, ela não é de Deus. Deus jamais aprovou ou apoiou a poligamia ou a prostituição. O casamento é uma instituição de Deus, provida pelo próprio Deus e abençoada, santificada pelo próprio Deus, para ser uma bênção na vida do homem, uma bênção na vida da mulher. Existe aquele grupo de pessoas, de acordo com Paulo, que pode escolher seguir uma vida sem casamento. Uma vida de dedicação exclusiva ao ministério da pregação do Evangelho. Paulo diz que nem todo mundo tem esse dom. Jesus Cristo também explicou isso em Mateus capítulo 19, quando os discípulos perguntaram essa questão do divórcio. Ele disse que muitos nasceram com o dom de serem eunucos, ou seja, de se policiarem para que a sexualidade não seja um problema no relacionamento com Deus. Outros se deixaram castrar para serem eunucos para Deus. E ainda outros que, não sendo possível, eles escolhem seguir o rumo do casamento. Então, existem aqueles que escolhem, existem aqueles que são castrados e existem aqueles que optam por estabelecer o matrimônio. Então, as três classes, lá Isaías 56, né, Deus vai falar dessas três classes de pessoas como pessoas felizes no lar que Deus está preparando para todos nós. A gente viu no Nova Terra, né? A Nova Terra é um lar que Deus está preparando para os seus filhos e filhas comprados e redimidos da terra, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 13. Eles alvejaram a sua vida, o seu caráter no sangue do Cordeiro. Então, eles agora vão participar das bodas do Cordeiro. O casamento é tão sagrado, então, que Deus usa uma figura de casamento para estabelecer a sua relação com seus filhos na nova terra. O casamento aqui é tão sagrado que Deus utiliza como uma ilustração do seu relacionamento com a igreja. Apocalipse 19, ele fala de um casamento, né, a partir do versículo 5, fala aí do casamento, e aí fala das bodas do Cordeiro. A noiva já está pronta, a noiva é a igreja. E aqui o noivo é Jesus Cristo. O noivo já vestiu as suas vestes de casamento. Ele já vestiu as vestes finas de casamento. E a noiva já está pronta. E agora ele vai chamar a multidão. Aí diz o capítulo 19, verso 6, fala de uma multidão de pessoas convidadas para esse casamento. Então o casamento aqui na terra é para ser uma bênção, porque Deus estabeleceu um lar para o homem e para a mulher. Esse é o lar cristão, de acordo com a Bíblia. E dentro do lar cristão, o sexo faz parte da felicidade do homem e da esposa. É para ser uma bênção. Não o sexo, segundo algumas vertentes religiosas, é apenas para a procriação. Lógico que quando Deus deu a ordem do sexo, Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus dá a ordem do sexo, lá no começo da criação, lógico que tinha esse propósito também, né? A procriação, afinal de contas, a terra estava vazia. Então o ser humano precisava multiplicar-se e encher a terra de outros seres humanos felizes. E aí outros lares felizes.
então a terra se encheria de lares felizes. Eu creio que a nova terra será composta de lares felizes, de casais inclusive. Homens e mulheres casados habitarão a nova terra com as suas esposas e constituirão aí a família de Deus na terra. Porque o plano de Deus é para a família. Observe, Deus chamou Adão com a esposa, uma família. Depois Noé, família. E os 3 filhos, todos 3 casados, família. Abraão, família. Os filhos de Israel no Egito, família. Cada um tinha sua esposa, cada um tinha seus filhos, netos, bisnetos, genros e noras. Deus liberta famílias do Egito. E lá em Canaã tinha uma família, a família de Raabe, a primeira família dos cananitas a ser alcançada pela bênção de Deus. Depois vem Ruth, a moabita, também pagã, né? Adoradora de Deus, de ídolos pagãos, mas se converte ao judaísmo e se casa com Boaz, e de Boaz nasce Davi, e de Davi nasce aí outros descendentes de Jesus Cristo. Família. A família é estabelecida por Deus para ser uma bênção e o plano de Deus é para a família. Meu querido, minha querida, Deus constituiu o lar cristão, onde Ele mesmo quer ser hóspede permanente nesses lares. No livro Lar Adventista está escrito que os lares felizes são aqueles cuja presença de Deus é uma constante. É constante. Ou seja, Deus é um hóspede permanente. Os lares em que Deus é hóspede permanente, esses lares são lares felizes e abençoados por Deus. Que o seu lar seja um lar onde Deus tenha prazer em ser um hóspede permanente. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, Senhor. E obrigado porque o Senhor mesmo estabeleceu o lar, a família. E obrigado, Senhor, porque o Teu plano inclui resgatar desta terra famílias para o céu. Não é que o Senhor não vai levar os solteiros. Lógico que o Senhor vai levar os solteiros. E talvez os solteiros nem voltem para a terra. Porque de acordo com Jesus Cristo, alguns deles substituirão os anjos que caíram, não é? Então, Pai, ajude-nos a estar presente nesse novo lar que o Senhor está preparando para os Teus filhos. E que nós mesmos possamos ser parte desse lar. E não só desse lar, mas que possamos constituir um lar aqui na terra para ser um pedacinho do céu aqui, ainda neste mundo, ainda no presente, possa o nosso lar ser um pedacinho do céu aqui na terra, e que a Tua presença seja constante em nossa casa. Nós Te adoramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.